Hora de conversar com Felipe Killing. Killing, agora temos as imagens, né? As imagens chocantes, horripilantes daquela multidão em busca de alimento sendo alvejada em Gaza. E, enfim, é impossível imaginar que esse tipo de cena não gere alguma consequência, alguma que seja. Quais são as últimas, Killing? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Ontem a gente falava, dessa notícia, eram informações ainda iniciais, e aí ao longo do dia a gente foi recebendo imagens, informações dos dois lados, e é claro, versões diferentes de Israel e também do Hamas, só que o fato incontestável é que mais de 100 pessoas morreram, pessoas famintas que estavam ali tentando pegar alimentos num comboio de ajuda humanitária. 30 caminhões entraram na manhã de ontem no enclave palestino, e aí as pessoas foram até esses caminhões para tentar pegar um saco de trigo, um pouco de comida, e aconteceu a tragédia. Israel fala que teve um corre-corre, as pessoas tentaram saquear esses caminhões, acabaram morrendo pisoteadas ou atropeladas por esses veículos de ajuda humanitária. E que alguns palestinos chegaram a avançar em direção às tropas israelenses, que deram um tiro para o alto de alerta, mas com as pessoas continuando a caminhar em direção aos soldados, eles acabaram atirando contra a multidão e mataram menos de 10 pessoas, à versão de Israel. Já o Hamas afirma que foi um massacre indiscriminado. Mais de 100 pessoas morreram, cerca de 720 civis ficaram feridos. É uma tragédia enorme, com muita repercussão internacional, condenação por parte de líderes políticos, de grupos humanitários. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu ontem em caráter de emergência, e aí 14 dos 15 países votaram para fazer uma declaração conjunta culpando Israel pela morte desses palestinos. Um país votou contra, que é os Estados Unidos, integrante permanente do Conselho de Segurança, portanto, não teve essa oficialização do documento. O diplomata americano afirmou que ele não votou a favor porque não tem ainda todos os fatos na mesa. Mas o próprio presidente Joe Biden afirmou que esse episódio dificulta um possível acordo de cessar-fogo. No começo da semana, a gente teve um pouquinho de esperança, quando um documento oficial chegou na mesa do Hamas, afirmou que estava analisando o documento, o grupo, reconhecendo muitas diferenças, mas que pelo menos estava analisando. Ontem o Hamas já deu uma declaração falando que está pensando em se retirar das negociações para um cessar-fogo e, consequentemente, a liberação de reféns. Então, é um episódio trágico, mais informações estão aparecendo, porque a gente tem duas versões diferentes, mas o que não dá para negar é que mais de 100 civis acabaram morrendo em mais um episódio triste dessa tragédia. As informações oficiais de Gaza vêm do Hamas. Não são 100% confiáveis. As informações oficiais de Israel, tampouco. Mas nesse caso, o Killing, eu acho que a questão aqui que mais importa não é nem o número de mortos, embora obviamente isso seja sempre importante, um morto já é demais. Mas sim, essas imagens que mostram pessoas sendo tratadas como animais. Pessoas se comportando como animais porque foram colocadas numa situação de absoluto desespero. Eu comparei aqui essa figura, essa imagem, com aquela dos pombos que se amontou em busca de migalhas numa praça qualquer, ou de carpas em busca de uma migalhinha, de um miolinho de pão que você joga num açude. São pessoas que foram privadas da sua própria humanidade, se comportando quase que instintivamente em busca de sobrevivência. É uma barbaridade. Veja, qualquer país que sofre um ataque tão covarde quanto o que Israel sofreu, aquele ataque terrorista dos terroristas do Hamas, ganha alguma legitimidade para agir com força. Isso ocorreu em 2001, quando os Estados Unidos foram atacados pela Al-Qaeda, e esse ataque gerou uma incursão no Afeganistão plenamente justificável. Era ali que estavam escondidos Osama Bin Laden e os seus. Os Estados Unidos cruzaram a linha da razoabilidade quando decidiram invadir um país que nada tinha a ver com o ataque de 11 de setembro, que era o Iraque. E o resultado dessa tragédia ética, moral e humanitária foi a criação, advinda do vácuo que foi deixado ali e na Síria, do Estado Islâmico. As coisas estão totalmente interligadas.
né? A consequência daquele ato desastroso foi a criação e o crescimento do exército islâmico. Israel há muito tempo ultrapassou essa linha de legitimidade. Israel tinha legitimidade para agir com força contra o Hamas depois do que aconteceu em outubro do ano passado. Isso aí cruzou completamente a linha do razoável e a linha do legal. O que a gente está vendo sendo cometido em Gaza são crimes de guerra. Israel não tem o direito de responder a um ataque terrorista com terrorismo de Estado. Caso contrário, não haverá diferenciação entre Hamas e o governo israelense. É isso, Quilin? É isso, Megali, perfeito, nada a acrescentar. Beleza. Diga lá, Sheila. Não falei não. Eu só ia dizer que a gente está aguardando chegar a imagem do meio, né? Porque a gente viu o começo da aglomeração se formando, as pessoas seguindo ali essas imagens de drone que mostra as pessoas se amontoando em volta desses caminhões. Depois a gente tem a imagem da correria, mas a gente não tem, né, Killing, o ponto-chave, que seria um momento em que seria possível identificar os tiros disparados pelos soldados israelenses. Eles nem negam que tenham disparado, mas essa imagem aí do meio, que ainda não foi divulgada, isso pode ser uma peça muito importante para algum tipo de ação da comunidade internacional, né? Assim a gente espera. Quilin, bom fim de semana para você, até segunda. Valeu, até mais. Agora 8h08 pelo horário de Brasília.